Será que Deus tem um controle sobre a natureza? Todos os anos nós vemos relatos, assistimos e sentimos na nossa própria pele os problemas que enfrentamos com o clima, com enchentes, terremotos, tempestades, doenças como um câncer ou o próprio coronavírus. Questões essas que parecem ser da natureza, desta terra, deste mundo. Os cientistas até tentam explicar por que existem tantas doenças e o meio de curá-las, tentam prever os problemas climáticos, mas na maioria das vezes não tem muito sucesso. Nós temos uma infinidade de calamidades produzidas pela natureza e a pergunta é: será que Deus nos abandonou? Abandonou a sua criação, nos deixando à mercê destas leis da natureza? Ou será que Deus tem tudo sob o controle de suas mãos? Na aula de hoje nós falaremos a respeito da soberania de Deus sobre a natureza. E gostaria muito que você percebesse, assim como eu, que Deus tem um controle de todas as coisas que acontecem, inclusive das leis da natureza, em suas mãos. Eu sou o pastor Sidney, pastor na Igreja Batista Jardim Floresta. Esta é a aula 4 da nossa Escola Bíblica Dominical. Será que Deus está no controle? Não é difícil nós ouvirmos a respeito de tsunamis, maremotos, tempestades, furacões, enchentes, recentemente desmoronamento, ali da barragem de Brumadinho, que matou centenas de pessoas. E nós já podemos nos perguntar: quem provocou tudo isso? Será que foi a natureza? Será que foi as leis da natureza ou foi simplesmente o acaso? A melhor resposta para esta pergunta, com certeza, é dizer: foi Deus. Pode parecer pesado nós afirmarmos que Deus ele provocou o desastre de Brumadinho, por exemplo, os tsunamis, aquele da Indonésia em 2004, ou aquele furacão Katrina em 2005 nos Estados Unidos. Mas trazendo aqui para a nossa realidade, as enchentes todos os anos, e todos os anos pessoas que perdem suas vidas, perdem seus bens por conta do clima. Foi Deus que provocou tudo isso? E se Ele provocou, por que foi que Ele permitiu? A melhor resposta para isso é dizer que Deus tem o controle sobre todas as coisas, sobre a tragédia, sobre o desastre, seja do clima, seja uma doença. E nós podemos nos perguntar: mas por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Querido irmão, talvez eu não saiba lhe responder porque Deus permite que essas coisas aconteçam. Mas eu preciso confiar que Ele tem um plano sobre todas estas coisas. E esse plano é para o nosso bem. O que eu posso te afirmar com certeza é o que já temos falado em outros vídeos, que Deus ou Ele permite ou Ele provoca qualquer situação, ou no caso um desastre, uma doença, o coronavírus, por exemplo, ou Deus permitiu que acontecesse, ou Ele mesmo provocou para que o vírus pudesse vir a existir e estar no meio de nós. O que eu quero que entendamos nesta aula é que podemos confiar em Deus em toda e qualquer situação, mesmo diante dos desastres naturais, porque nada escapa à sua soberania, seja tsunamis, furacões, enchentes ou seca, nada escapa à sua soberania. Recentemente, John Piper ele lançou um livro, Deus e o Coronavírus, onde ele foi muito criticado por conta de ateus e alguns teólogos, ditos teólogos, né? John Piper ele afirma que Deus mandou o coronavírus. O coronavírus está sujeito a Deus. Aliás, todas as mortes são uma bênção enviada pelo Senhor, disse John Piper, porque Deus mandou o coronavírus. Se o coronavírus matou pessoas, então a morte de pessoas estava dentro do controle de Deus
então isso se constitui para a sua glória, porque tudo que Deus faz é para a sua glória. Ricardo Goldin, ele diz assim, um texto de um tal John Piper, calvinista dos Estados Unidos, ele diz que Deus mandou o Covid, está no controle e sabe o que faz, portanto todas as mortes são uma bênção enviada pelo Senhor. Ricardo Goldin diz assim, esse Deus é o meu demônio, tá? Então, esse Deus de John Piper é o demônio de Ricardo Goldin, um teólogo que foi até admirado na minha época de seminarista. O fato é que Ricardo Goldin, ele é um herege. Podemos afirmar isso não apenas por essa citação, mas por várias outras citações. O caso é que teólogos e muitos cristãos, como Ricardo Goldin, eles pensam que Deus ele é apenas um espectador, ou talvez que Deus ele não tenha a soberania necessária para refrear um vírus, ou mesmo para fazer surgir um vírus. Deus não é tão poderoso assim, Deus ele não tem tanto poder em suas mãos. Eles esquecem que Deus é um Deus soberano, é um Deus que rege este mundo conforme a sua vontade e o seu querer. E mais, a vontade e o querer de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Olha só o que diz Colossenses 1, do 16 ao 17. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Todas as coisas subsistem por conta do Senhor Jesus Cristo. E aqui você pode colocar coisas boas e coisas ruins, inclusive o próprio coronavírus. Deus pode prevenir desastres naturais? Claro que ele pode. Deus ele pode influenciar no clima? Claro que ele pode influenciar no clima conforme a vontade dele. Embora Deus tenha criado leis naturais que regem a natureza, o clima, ele pode influenciar, inclusive quebrando as leis naturais, como é o episódio lá com Josué, que Deus fez parar o sol, né? Nós sabemos que não foi o sol que parou, o sol já estava parado, mas foi a terra. E Deus pode agir como ele agiu com a família de Corá, quando eles desafiaram Moisés e a terra se abriu, como um exemplo de terremoto. O terremoto fez abrir a terra e a família de Corá caiu nas fendas que foram criadas. Logo depois a terra voltou ao normal. Lá em Deuteronômio 16, do 30 ao 34, foi Deus que agiu. Então, nós podemos observar na Bíblia Sagrada muitos e muitos textos que fazem referências ao Senhor Deus, ele agindo no meio da natureza, seja para punir alguém, ou seja, tão simplesmente para abençoar, para regar a terra, é conforme a vontade dele. E você pode até se questionar se todos os desastres naturais ou o coronavírus, será que ele surgiu porque Deus punindo as pessoas? Bom, nem sempre o desastre natural ou uma doença é por causa de punição. Eu conheço alguns pastores que morreram por conta do Covid e eram pastores dedicados ao Senhor, que davam um bom testemunho. O que nós vemos de ruim neste mundo provocado pela natureza, né, que surge, como podemos dizer, naturalmente, é apenas consequência do pecado de um mundo caído. Porque eu penso, assim como Deus permite que as pessoas más cometam atos de maldade, assassinem, matem, prejudiquem outros, Deus também permite que a terra, que a natureza, demonstre as consequências do pecado sobre a criação. Então, foi o pecado que gera tsunamis, enchentes, fome, seca, e Deus usa essas consequências do pecado para o seu propósito, para os seus planos. A queda da humanidade, o pecado, afetou tudo, incluindo o universo, a terra que nós habitamos. Toda a criação está sujeita à vaidade e corrupção, conforme nós vemos lá em Romanos 8, do 19 ao 21. Então, o pecado é a causa natural dos desastres e é a causa principal da morte, da doença e também do sofrimento. Mas a grande questão, e talvez a maior dúvida
no coração de todo cristão é: por que Deus permite que estas coisas aconteçam, né? Eu creio que a finalidade de todo esse sofrimento, a finalidade da consequência do pecado em nossas vidas é para nos mostrar ou para nos apontar a eternidade. As igrejas normalmente elas enchem quando um desastre acontece. Geralmente as pessoas, quando estão sofrendo, elas procuram mais a Deus. Então, os desastres naturais, as doenças, nos fazem lembrar que precisamos de um Salvador, que precisamos correr para Deus. A dor nos aproxima de Deus. Então, quando nós vemos ou quando nós ouvimos sobre coisas ruins que acontecem, nós somos levados a pensar na nossa vida finita. Como nós somos frágeis, como nós dependemos do Senhor, o nosso Deus. Afinal, como Paulo disse em Atos 17, é por Ele que nós nos movemos, existimos, que nós vivemos. Então, diante da dor, da adversidade, do sofrimento, somos levados a pensar na eternidade e a buscar a Deus. Nada foge ao controle dele. Nem mesmo o clima foge ao controle de Deus, está segundo a vontade dele. Se você for ler Jó, por exemplo, Jó do capítulo 37, os versículos 3, o 6, do 10 ao 13, vai mostrar que Deus faz cair a neve, Deus faz cair a chuva. Inclusive, no versículo 13 diz: Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar sua terra e lhes mostrar o seu amor. Seja, Deus influencia no clima, seja para abençoar ou mesmo para castigar. E você vai perceber que a maioria dos versículos que mostram Deus agindo no meio do clima vai mostrar que Deus ou age para abençoar ou para castigar, para o bem ou para o nosso mal, mas tudo está na mão controladora de Deus. E isso é muito bom para nós, queridos irmãos. Saber que Deus está no controle desses desastres. G.C. Berkowell, ele diz: o crente nunca é vítima dos poderes da natureza ou do destino. O acaso está eliminado. Nós nunca somos vítima das coisas que acontecem. É Deus agindo sobre nossa vida, a sua vontade soberana se concretizando. Então, é melhor estar nas mãos de Deus, é melhor confiar que Deus está no controle de todas as coisas e saber que todas as coisas contribuem para o nosso bem, do que estar jogado ao ermo, ao acaso. É muito bom, meu querido irmão, saber que nada nessa vida acontece se não for pela vontade do nosso Deus, do nosso Pai. Então, diante dos desastres naturais, nós vamos reclamar ou dar graças. É muito natural nós ficarmos tristes, frustrados, decepcionados quando uma chuva acaba com a nossa casa, acaba com nossos sonhos, quando a seca destrói plantações. É normal ficarmos tristes, mas precisamos tomar cuidado para não murmurarmos ou reclamarmos. Será que nós sabemos muito mais do que o Senhor, o nosso Deus? Devemos aprender a dar graças a Deus quando as coisas estão boas, mas também dar graças a Deus quando a chuva é muito forte ou quando o sol é muito forte, quando a enchente chega, quando o vendaval leva nossas telhas. Não compreendemos, é difícil até de aceitar, mas precisamos crer que tudo está no controle de Deus. Uma grande dificuldade que nós temos também é crer em Deus no meio das adversidades, da aflição física. Quando nós sentimos em nossa pele a dor ou o sofrimento, quando um filho nasce com algum defeito congênito, quando o câncer nos atinge, quando alguém vive a sua vida com fibromialgia, uma doença terrível, ou quando o coronavírus chega até a nossa casa. Precisamos crer que Deus também está no controle dessas doenças físicas que nos afetam. Lembra você quando Deus ele chamou Moisés para ser o porta-voz, para livrar o povo do Egito, lá em Êxodo 4, você vai perceber que Moisés ele deu uma desculpa, ele disse: não, Senhor, eu não posso ir, eu sou gago. Olha o que foi que Deus disse para Moisés em Êxodo 4:11.
Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Então, nesta passagem, Deus está dizendo, Ele mesmo coloca essa aflição física, a surdez, a mudez, a cegueira. Não é produto do gene, não é porque um acidente nasceu daquela forma, foi Deus que assim quis. Em João 9:2, nós vemos os discípulos perguntando, mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou os pais dele? Aí no versículo 3, Jesus diz, nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem a obra de Deus. O que foi que Jesus Cristo disse? Não foi obra de uma pessoa, dele ou dos pais. Em vez disso, o que está acontecendo com aquele homem cego foi dentro dos planos de Deus, a fim de que Deus pudesse ser glorificado, porque Deus estava no controle da cegueira daquele homem. Então, o Deus, como diz Jerry Bridges, esse Deus que é o Deus da surdez, da mudez, da cegueira, é também o Deus do câncer, da artrite, da síndrome de Down e de todas as outras aflições que acometem a nós e aos nossos amados. Nenhuma delas simplesmente acontece. Estão todas dentro da vontade soberana de Deus, inclusive com o coronavírus. Simplesmente acontece? Não. Está dentro da vontade soberana de Deus. Mas como eu disse, a causa primária dessas dores, da enfermidade, das catástrofes, é por conta do pecado, tá, gente? É por conta do pecado. E Deus age no meio desta maldade, no meio das coisas ruins, para a sua honra e para a sua glória. Jerry Bridges diz, o Deus soberano que submeteu a criação à frustração, ainda governa sobre ela, com dor e tudo. As leis da genética e da enfermidade estão sob o seu controle, tanto quanto as leis da meteorologia, tá? Então, como é que nós podemos lidar com todas essas dificuldades que temos nesta vida? Fé e confiança em Deus. A primeira coisa que devemos fazer a fim de confiar em Deus é saber que Ele determina e Ele está no controle. Ele é soberano sobre todas as coisas que acontecem, inclusive sobre a sua dor física, sobre a sua doença. Lembre-se o que nós falamos na primeira aula. Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós. Em sua sabedoria, sempre sabe o que é melhor. E em sua soberania, tem o poder de concretizá-la. Então, meu querido irmão, confia em Deus. É o Deus que está no controle sobre a natureza. Tudo que existe é obra de suas mãos. Ele ainda é presente na criação e vai continuar enquanto essa terra existir, enquanto o plano dele estiver sobre nossas vidas, ele vai continuar agindo com a sua soberania. O que nos resta é confiar em Deus, buscar o contentamento nele sobre todas as coisas, ser contente, como Paulo diz aos Filipenses, em toda e qualquer situação, buscando aquele que nos fortalece, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se hoje a enfermidade tem te alcançado, se você já perdeu ou tem talvez algum parente que perdeu alguma coisa por conta do clima, nós podemos até ficar tristes, mas jamais ficar descontentes ou incrédulos com relação ao cuidado de Deus. O Jerry Bridges, ele trabalha um pouquinho essa questão da infertilidade. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive cristãos, têm problemas de ter filhos, né? Não conseguem ter filhos e podem se sentir frustrados, decepcionados por causa disso. Lembre-se que é Deus quem dá os filhos. Os filhos vêm do Senhor. Se Deus ainda não lhe permitiu ter filhos, descanse em Deus. É Deus que controla a concepção de filhos. Nós vemos isso com Ana, com Leia, com Sara. Então, no tempo certo, Ele pode mandar o teu filho ou a tua filha, mas também pode ser que nunca venha, porque Ele quer que você, mesmo casado, esteja sem filhos, ou então Ele lhe aponta para uma adoção. Mas descanse em Deus, tenha contentamento em Deus, mesmo no meio da infertilidade. Quero lembrar a todos o que diz Lamentações 3, do 31 ao 33, que diz: porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora Ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos do homem. Então,
Não é do agrado de Deus trazer aflição, trazer tristezas, mas infelizmente é o que este mundo tem para oferecer. Na maioria das vezes, nós não sabemos qual é o propósito de Deus, mas basta saber que em sua soberania, que em seu amor, Ele determina que aquele sofrimento ou aquela dor em particular sobre nós vai ser melhor para nós. Podemos não entender, mas Deus ele entende e Deus sabe, porque o plano dele é bom, perfeito e agradável. E é tudo para a sua glória. Antes de terminarmos, isso não nos impede de saber que tudo está no controle de Deus e tudo é para a glória de Deus, e termos contentamento em Deus. Isso não nos impede de orarmos, de buscarmos ao Senhor. Aliás, a Bíblia ela nos aconselha a sempre estar buscando a Deus em oração. Quem sabe Ele ouve as nossas orações e aquela dor cesse, somos curados. Deus ele age desta forma. Há muito tempo atrás, ainda em Israel, Abacuque ele questiona Deus e ele chega a perguntar: onde é que você está, Deus? E por conta de todo o mal que estava acontecendo, da destruição de Jerusalém, Abacuque ele começa a clamar ao Senhor, mas em um certo momento ele acaba compreendendo algo importante sobre Deus. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que esse seja o versículo que fique sempre diante de nós. Me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Mesmo que as coisas não aconteçam como eu espero, mesmo que as minhas orações não sejam atendidas, mesmo que a dor e o sofrimento estejam ao meu redor, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei o Deus da minha salvação. Que Deus nos abençoe. Espero que tenha sido uma boa aula para você. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta aula. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que estão ouvindo agora, ou ouviram agora, Pai amado. Tu sabes exatamente o que fazes e eu preciso crer nisso, Senhor. Então, eu peço por minha vida, pela vida de cada uma das pessoas, ó Pai, que tem assistido a esta aula, Pai, nos dê a certeza, a tranquilidade de que Tu estás no controle de tudo, do clima, Tu estás no controle dos desastres, estás no controle das doenças, ó Pai amado. Eu preciso crer em Ti, Senhor, e confiar em Ti. Então, Pai, me fortaleça para que em todos os momentos, ó Pai amado, eu Te agradeça. E mesmo que as coisas não colaborem para o meu bem, pelo menos não à minha vista, eu possa saber, ó Pai, que Tu estás no controle e que Tu tem encaminhado a minha vida, Senhor Deus, para um propósito muito maior do que eu consigo imaginar, ó Pai. Então que eu possa sempre me alegrar em Ti e exultar o Deus da minha criação, da minha salvação. Assim eu oro, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Muito obrigado. Até a próxima aula.